Éclair au chocolat. Éclair, na verdade, é uma receita de origem francesa que foi criada durante o século XIX. Eles deram o nome de éclair, que para nós em português significa relâmpago, pela velocidade com que as pessoas devoravam o éclair. Nós conhecemos o éclair, na verdade, como bomba, porque para nós ele explode na boca com um recheio cremoso e extremamente saboroso. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu dou aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Éclair au chocolat, ou bomba de chocolate, que é como nós brasileiros estamos acostumados a conhecê-lo. Não é uma receita difícil de fazer e hoje eu vou te ensinar as 3 partes dele, que é a casquinha crocante, o creme pâtissier delicioso e cremosíssimo e, por último, obviamente, aquela deliciosa cobertura de ganache de chocolate. Então eu vou começar com o creme pâtissier, que é o nosso creme de confeiteiro. Primeiro porque ele tem que estar no mínimo frio para você poder rechear a bomba, ou você também pode fazer um dia antes, tá? Então eu tenho aqui 480 ml de leite. E se você gosta de usar fava de baunilha, você pode usar metade de uma fava, ou seja, pegar as sementes da metade de uma fava da baunilha, ou, como no meu caso aqui, eu tenho um extrato de baunilha que também tem sementes da baunilha, mas não tem a mesma força que a fava, tá? Então eu tenho 2 colheres de sopa de extrato de baunilha, mas se você não tiver nem a fava e nem o extrato, você pode usar 2 colheres de chá de essência de baunilha, porque a essência na verdade é artificial e vai deixar com gosto muito forte artificial no seu creme, tá? Então, se for essência, 2 colheres de chá. Extrato, 2 colheres de sopa ou meia fava de uma baunilha, tá bom? Então, acende o fogo e deixa o leite aqui até ele ferver. Olha lá, já o meu extrato, que também é amarelinho, já está começando a dar cor, já deu cor ao leite, né, na verdade. Olha lá, o leite já está levantando fervura, agora eu posso apagar o fogo e deixar ele aqui de lado quietinho. Agora eu tenho aqui 6 gemas de ovos e 160 gramas de açúcar. Vou adicionar aqui e bater até que fique um creme bem fofo e bem branquinho, tá? Olha lá, creme bem branquinho, bem fofinho, esse é o ponto. Agora você vai adicionar aqui 30 gramas de amido de milho. Olha lá, e mistura bem para não ficar nenhum gruminho nesse creme, tá? Ó. Pega uma parte só do leite que você acabou de esquentar, que está quente ainda, inclusive. Olha lá, pode ser 1/4 de xícara. Só um pouquinho. E mistura aqui. Depois que misturou bem, você já pode despejar o restante do leite aqui. Devagar, aos poucos, e mexendo sempre.
Isso. Mistura bem. Agora aquela mistura precisa voltar para o fogo. E quem ficou esbravejando porque eu não tirei a pele da gema, se preocupou à toa. Primeiro que nós vamos peneirar essa mistura. E segundo, que quem pensa que é a pele da gema que deixa cheiro de ovo, está enganado, tá? E aí você me pergunta, então para que tem que tirar a pele da gema? Justamente para momentos como este, um creme que vai ser cozido, se a pele continuar presente, pode ser que ela cozinhe, fique em pedaços brancos, que vai aparecer, mas é tudo uma questão visual, mas de sabor, de gosto, ela não interfere em absolutamente nada. É que fica feio ter aquele pedacinho de pele de gema no meio de um creme amarelinho, gostosinho, que todo mundo ama. Então agora você vai voltar ele para o fogo e vai cozinhar até ele engrossar. Então vai ter que ficar mexendo bem. E como ele tem muita gema e amido, ele vai ficar um creme bem grosso, tá? Fica mexendo sempre e a hora que você perceber que ele vai levantar fervura, é porque ele já está engrossando e você pode abaixar um pouquinho o fogo para não derramar. Olha lá, tá engrossando. Continua mexendo bem. Isso. Olha que bonito. Mexe mais um pouquinho até que ele fique bem homogêneo. Olha lá, tá? Ficou bem homogêneo, já engrossou, então agora pode apagar o fogo. E por último, com o creme quente ainda, você vai adicionar 30 gramas de manteiga, tá? Que pode ser gelada mesmo. Ok, mistura bem, ela vai dissolver. E a manteiga aqui também vai ajudar a dar brilho neste creme. Agora você vai transferir isso para uma outra tigela e vai colocar na geladeira por pelo menos 2 horas. Vem aqui. Você vai cobrir com um filme plástico para ele não formar uma película, tá? Ó. Põe aqui. E faz ele encostar em toda a superfície do creme, tá? Porque assim ele não forma casquinha. E coloca na geladeira por pelo menos 2 horas ou pode ter sido já feito no dia anterior. Agora chegou a hora de fazer a massa da bomba. O nome dessa receita é pâte au choux, outro nome francês, mas é a mesma receita utilizada para fazer a carolina, ou seja, com a mesma massa você faz tanto a bomba como a carolina. E é muito fácil de fazer, tá? Eu tenho aqui 240 ml de água, mais ou menos uma colher de café de sal. Essa é uma medida muito pequena que é difícil de pesar corretamente na balança, tá? Mais ou menos 2 colheres de chá de açúcar, também é pouquinho, e 120 gramas de manteiga. E tem que ser manteiga, tá? Não pode ser margarina. Margarina é gordura vegetal, manteiga é gordura do leite, então faz diferença a troca, tá? Então, liga o fogo até que a água ferva e a manteiga fique completamente derretida. Olha lá, a água está começando a ferver. Falta só um pouquinho para a manteiga derreter totalmente. Assim que derreter tudo... Olha lá, derreteu. Eu vou baixar o fogo um pouquinho. E eu tenho aqui 130 gramas de farinha de trigo. Joga tudo de uma vez. É isso mesmo, tá? Agora, mexe bem. Assim que incorporar, olha lá. Pode aumentar o fogo de novo, mais um pouquinho. E você vai deixar aqui na panela mexendo sempre, pelo menos uns 3, 4 minutos, porque isso vai ajudar a secar um pouco da água e vai dar um pouco mais de qualidade para a sua massa. Então, por isso também é bom usar uma panela antiaderente que fica mais fácil e ela não fica grudando lá no fundo. Depois de uns 3, 4 minutinhos, já deu tempo de dar uma boa secada nessa água.
você pode apagar o fogo e vai esperar ela dar uma esfriadinha por uns 5, no máximo uns 10 minutinhos, tá? Agora que a massa esfriou por uns 5 ou 10 minutinhos, você vai transferir para a tigela da batedeira. Eu vou usar o batedor em forma de raquete, tá? Isso não é uma preferência pessoal. Na verdade, massas médias tem que ser usado esse tipo de batedor e não o globo, porque o globo serve para cremes leves como clara em neve, chantilly. O globo, inclusive, ele costuma adicionar ar na massa. Então, por exemplo, bolos amanteigados, o ideal, o correto é usar este batedor. Porque quando você usa o globo para bater uma massa de bolo amanteigada, você adiciona ar demais e ele fica quebradiço, tá? Inclusive, essas instruções de uso dos batedores vêm junto com a batedeira. Então, bate aqui um pouquinho, porque ela não está fervendo, mas ela está um pouquinho quente ainda. Olha, ela dá para até ver a fumacinha ainda. Então aqui, para que a gente esperou ela esfriar? Porque agora nós vamos adicionar os ovos e para que o ovo não cozinhe, ela não pode estar fervendo. Por isso que você deixa ela esfriar um pouquinho entre o tempo da panela e vir para cá para adicionar os ovos, tá? Tenho 3 ovos que eu prefiro bater aqui, já misturar ele. E como o ovo é difícil de controlar tamanho, sempre tem tamanhos grandes, tamanhos pequenos e médios, eu vou colocar aos poucos e talvez, pode ser que precise de um 4º ovo, talvez nem ele todo inteiro, mas só no ponto que a gente vai saber, tá? Então coloca aos poucos e mistura. Olha lá. Continua quase a mesma coisa, então continuamos a adicionar mais um pouquinho. Ainda não, mas está quase lá. Vamos testar. Ela precisa estar elástica, mas não mole demais. Então, como é que você sabe? Junta aqui, ó. 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 Tá? Exatamente esse o ponto. Então, na verdade, pode ser que o tamanho dos meus ovos, os 3, tenha sido suficiente. Mas se for um ovo muito pequeno ou grande demais, então tem que ficar atento a esse ponto, tá? Agora transfere a massa para um saco de confeitar e um bico perlé grande. Olha lá, ele é bem gordinho, tá? Ele é bem aberto. Então, para ficar mais fácil, dobra as bordas dele para fora. Lá, quando você dobra assim, ela não fecha. E para não vazar a massa, eu costumo torcer ali embaixo, ó. Isso. Põe aqui no copo e despeja o que couber. Mas também essa é uma massa que não tem problema. Se você tiver um saco pequeno, coloca só o que cabe, o restante pode ficar reservado. A hora que terminar, você preenche e continua pingando ela, tá? Agora, para assar essa massa, você vai precisar ou de um silpá, que é aquela tapete de silicone que não gruda, tá? O tapete de teflon, que também tem a mesma finalidade, ou um papel manteiga como esse, que ele é especial, tá? Você pode ver que ele tem um lado brilhante, que ele não gruda. Você pode colocar para assar o que você quiser aqui em cima dele, que ele não vai grudar nada. Se usar o papel manteiga comum, que também pode, você vai precisar untar, porque senão essa massa vai grudar e vai ser difícil de desenformar depois, tá? Então aqui, para ele parar de ficar sambando, eu vou colocar um tiquinho de massa e prender os cantinhos dela. Então, essa massa cresce, tá? E cresce bem. Então, você vai ter que deixar espaço entre eles. Faz aqui, ó. Tenta fazer tudo no mesmo tamanho, se for possível. Ó.
Não se preocupa com o biquinho ali não, que daqui a pouco eu vou dar um jeito nele e vou te ensinar como fazer isso. Olha lá, já pinguei todos e rendeu deste tamanho 12 unidades. Agora, para consertar esse biquinho, você vai pegar um pincel, molhar a pontinha de água, só um pouquinho, de nada, ó. E dar um jeitinho nela aqui, ó. Ó, não é para encharcar o pincel não, tá? Só um pouquinho, só para dar um jeitinho nele aqui. Se não quiser usar o pincel e quiser fazer com o dedo, desde que a mão esteja limpa, também dá, tá? Agora vem a parte importante. Forno. Ele precisa entrar no forno pré-aquecido. Se for forno a gás a 200 graus, forno elétrico a 180. Mas lembra que o forno demora bastante para esquentar, tá? Então começa a esquentar o forno antes de começar a preparar a massa, porque até lá é bem provável que o forno já esteja na temperatura correta. Ele vai levar em média de 20 a 25 minutos para assar, que vai depender do tamanho, vai depender do forno, mas até que ele fique levemente dourado, tá bom? Então eu vou colocar para assar e daqui a pouco eu te mostro como ele fica. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas receitas, as minhas dicas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. Aproveita, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim, toda vez que eu tiver um vídeo novo publicado no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver não apenas fotos dos meus trabalhos, mas fotos dos trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais simples, mais fácil, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. De vez em quando eu também entro ao vivo e converso com quem estiver disponível naquele momento e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhadinha, vou ver a sua foto, vou comentar o seu post e vou deixar o meu like para você. E se você está gostando dessa receita e de todas as dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a primeira parte da fornada já ficou pronta, tá? Ele ficou exatos 25 minutos. Olha aqui, esse é o formato dele, assim mesmo, tá? Ele racha um pouquinho, é normal. O fundo dele levemente douradinho e, olha só, este papel manteiga não gruda nada, tá? Se fosse o papel manteiga comum, se você não tivesse untado ele, isso aqui é uma massa até que levemente delicada, tá? Ela grudaria e seria mais difícil de desenformar. Então, se acabar com o fundo grudado, aí acabar perdendo a massa mesmo. Então, assim que ela esfriar, a gente passa para o recheio e eu vou te ensinar também como fazer a cobertura de chocolate, que é um ganache, tá? E para a cobertura de ganache, eu tenho aqui 120 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura, e 120 gramas de chocolate meio amargo. Se você não tiver essa versão em gotas, não tem problema, pode usar o chocolate em barra e picar ele, tá? Mas lembra que precisa ser chocolate e não fracionado tipo cobertura, tá? Então aqui, para que o ganache fique bem fluido, o creme de leite tá bem quente, tá? Eu coloquei no micro-ondas por mais ou menos 1,5 minutos, que essa é uma forma de derreter o chocolate com segurança também, porque eu podia derreter este e colocar o creme de leite depois. Mas essa é uma forma mais tranquila e mais segura de você derreter o chocolate sem queimá-lo, tá? Então despeja aqui, ó, e deixa ele mergulhado ali um pouquinho. Uns 30 segundos, aí daqui a pouco você mexe e fica muito mais fácil de deixar ele homogêneo. Esperou 20, 30 segundos, aí você pode mexer. O chocolate vai derreter muito mais fácil e você vai transformar numa ganache homogênea mais tranquilamente, sem o risco de perder o chocolate. Então, mexe bem até incorporar todo o creme de leite no chocolate. Então esse ponto é importante, que seja chocolate meio amargo e creme de leite 35% gordura, tá?
Agora, com ele pronto, a gente pode passar para rechear as bombas e mergulhar ele aqui. Agora aqui está o recheio, que ficou mais ou menos umas 2 horas na geladeira, tá? E aí você tem 2 opções. Ou você corta a massa da bomba ao meio e usa um bico perlé redondinho, né? Para rechear e depois fechar. Ou como eu vou fazer agora, que é um bico especial para recheio mesmo. Ó, põe aqui. E eu troquei de bico, tá? Porque eu percebi que esta haste muito comprida, ela atrapalha e você tem que fazer muita força para conseguir rechear direito. Existe outro formato de bico para recheio, que ele tem a mesma ponta, mas como não tem aquela haste muito fininha, você não precisa fazer tanta força como aquele para poder rechear direito, tá? Aqui. Ó lá, ele tem a mesma curva, então fura. Isso. Olha lá, rapidamente você sente ele enchendo. Aí pula para o meio de novo. Olha lá, dá para ver ele estufar? Dá! E agora a outra ponta. Então você faz muito menos força e é muito mais fácil de rechear. Então a gente sabe que está bem recheado. Ó. Agora, banho no ganache. E voilà! E agora chegou a hora mais difícil. É provar para mostrar para vocês como ficou por dentro, né? Porque só com a mordida que dá para ver o quanto ele ficou bem recheado. Vai fazer uma meleca, mas vamos lá. Afinal, né? Vocês devem estar curiosos, não deve? Gente, olha o brilho deste ganache. Fala se não é a coisa mais linda do mundo. Vamos a ele. Sério, olha lá. É assim que se faz o eclair au chocolat, ou a famosa bomba de chocolate. Mas vamos lá. Essa massa, ela não fica muito boa se feita com muita antecedência, tá? A bomba em si, de um modo geral, é ideal o consumo no mesmo dia. Você consegue guardar ela refrigerada por mais um dia, mas ainda assim não é o ideal, tá? Ela também não aceita congelamento. O creme de confeiteiro, o creme pâtissier, é a mesma coisa. Você pode fazer com um dia de antecedência, mantê-lo refrigerado, mas ele também não aguenta muito mais do que isso, né? Porque leite, ovos e até o amido é uma combinação que não resiste por muito tempo, não. Então ele precisa também ser mantido refrigerado se não for servido de imediato. Fora isso, ele é delicioso. A bomba, você não precisa necessariamente rechear com creme de confeiteiro, você poderia rechear com doce de leite, com outro tipo de ganache. Na verdade, ele aceita uma infinidade de possibilidades de sabores, inclusive na cobertura também, tá? Se for fazer o meio amargo, tem que ser nessa proporção, mas você poderia fazer outros tipos de combinações também que funcionem da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou alguma dúvida em relação à receita, ao preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada um deles. Desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem, fiquem em segurança e até a próxima.